Bem, hoje nós vamos ter um programa um pouco diferente. Normalmente, no nosso primeiro bloco, nós vamos ter um assunto principal, que é um assunto de um visto de como entrar pela porta da frente dos Estados Unidos. Mas resolvemos modificar e hoje nós temos um convidado, certo, Mara? Certo. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Michel Magoo. É um advogado aqui em Goiás, é o ex-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, e nós vamos fazer um comparativo entre o BAR, que é a Ordem dos Advogados Americanos, e a OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros. Seja bem-vindo, doutor Michel. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado, doutor Winter. É um prazer estar com vocês aqui e uma honra falar de um assunto tão caro e tão importante para a sociedade goiana e goianiense. Obrigada. O BAR americano e a OAB são como se fossem duas entidades totalmente diferentes, com princípios diferentes, com atividades diferentes. Então, nós queremos mostrar para você, que nos ouve pela porta dos Estados Unidos pela porta da frente, como que elas se integram. O que é quase a mesma coisa. Eu, quando vim para o Brasil, uma das coisas que eu sempre ouvi falar é: o advogado brasileiro não é respeitado. E já o advogado americano não é respeitado. Por quê? O que acontece que faz isso acontecer? Doutor Michel, o que o senhor tem para nos dizer? Bom, o doutor Winter abordou uma questão muito interessante que, de fato, é uma realidade. A formatação é diferente. Primeiro, o exame feito nos Estados Unidos, como o doutor Winter sabe, e é um especialista nessa área, é um exame feito pelo Poder Judiciário, organizado exclusivamente pela própria Justiça americana, muito diferente daqui no Brasil, onde é organizado unificadamente pela OAB Nacional, onde a banca examinatória é feita, inclusive por uma administração própria, que não acontece nos Estados Unidos, onde a examinação é feita por inspetores indicados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, aí já começa a diferenciação. O poder público se envolve totalmente nessa examinação e nessa seleção, e também a formatação é diferente. Não o objetivo do VAR é qualificar, preparar e, ao mesmo tempo, em hora nenhuma, vamos dizer, deixar de fora alguém, né? Eu tenho outra visão e outra formatação do VAR, por isso que eu sei que o doutor Winter é um crítico do sistema brasileiro nesse sentido, né? A minha crítica principal é uma coisa que nós temos nos Estados Unidos que se chama Continuing Legal Education. É a continuação da educação para o advogado. Que é obrigatório, Que é né? obrigatório. Nós somos obrigatórios a estudar 3 cursos por ano. Se eu estivesse dentro dos Estados Unidos, 3 vezes por ano eu estaria dentro de uma sala de aula. Como advogado de 30 anos com um menino de 21. Nós estaremos juntos. E eu dei muito fora no Brasil. O doutor também veio de outro país, da Argentina, deve ter dado também. Eu fui indagar a OAB quando era a próxima classe, eu queria saber onde era a biblioteca, e todo mundo riu de mim, certo? Porque, na verdade, o BAR, né, americano, ele preza muito pelo aprendizado dos profissionais, né? Pela reciclagem desses profissionais o tempo todo. E, então, aqui, a gente vê que a OAB tem a ESA, né, que oferecem vários cursos, mas nada é obrigatório, né, doutor? Não existe uma obrigação do advogado em estar sempre se reciclando. Ele faz se ele quiser. Exatamente. Aqui nós vemos uma reciclagem, na realidade, do advogado pelo interesse do mercado e não pela própria organização que nós temos e a formatação. Eu acho que a visão educativa norte-americana, inclusive, influencia muito na diferenciação neste momento. Verdade. Hoje, o VAR não tem um intuito lucrativo, hora nenhuma, tudo pelo contrário, é um inclusivo, e tem uma grande diferença também, que cabe destacar que o VAR pode ser feito com 3 anos de curso, né? Aqui nós temos que concluir os 5 anos para depois fazer, lá nós temos os 3 anos e se faz o VAR. Então, há essa grande diferenciação e tem a ver muito com o sistema educativo e a formação que nós temos nos Estados Unidos, que de fato fomentam essa reciclagem, essa formatação, e
que vem do próprio sistema judiciário. Acho que aí está o grande ganho e também por isso a valorização do advogado, porque está interligado com a justiça de uma forma diferente ao que é a formatação brasileira, que se parece muito mais ao sistema português, que é o anglo-saxônico, que é o que segue o bar e tem suas próprias leis. Mas eu sou um admirador, inclusive, do direito anglo-saxônico, e nisso também do bar, que ao mesmo tempo tem duas fases praticamente, né? Que tem o MPA e o MAA, que são que são as provas de múltipla escolhas, e depois tem as provas discursivas, que são 9 perguntas também. É diferente daqui, que nós temos a múltipla escolha e tem as discursivas, mas, por exemplo, a gente na discursiva só pode levar o vade-mecum. Lá não, a gente pode levar o notebook, a doutrina que a gente tem mais preferência, e inclusive tem uma coisa interessante, que pode levar um travesseiro por se a gente quiser fazer um cochilo para relaxar na prova. Não, mas é interessante. Mas é interessante porque é a formatação, a forma de ver. Então, de ver o profissional, de compreender que também na prova é um momento que a gente não tem as ideias que precisamos descansar e retomar. Dar uma relaxada. Então, há essas diferenciações que estão no sistema de formação. Exatamente. Exato. Inclusive, o bar americano agora, por causa da pandemia, a Justiça acabou de autorizar que agora em outubro vai ter a segunda fase e vai ser online. Eu queria até fazer essa colocação, né? A OAB aqui do Brasil está nesse sofrimento todo para fazer a segunda fase da primeira prova do ano, que ainda não foi feita devido à pandemia, já foi adiada várias vezes. Agora está marcada para 4 de outubro e provavelmente pode vir a ser adiada novamente. Então, esses alunos estão nessa ansiedade, nessa agonia toda. E enquanto que lá nos Estados Unidos já se movimentaram, vão poder fazer online. E, além disso, doutor Witter, um juiz da Suprema Corte da Califórnia autorizou que os alunos que já passaram na primeira fase já possam exercer a advocacia com a supervisão de um advogado que já esteja exercendo há mais de 5 anos, entendeu? Até que eles tenham a carteirinha do bar deles. E essa é outra coisa interessante dos Estados Unidos, que também depende muito da legislação de cada estado. De cada estado, é isso. Não existe a unificação de uma ordem generalizada. Existe o diálogo entre as ordens de cada estado, mas não há uma unificação e não há uma fala única. Inclusive, há estado nos Estados Unidos que permite um exercício da advocacia só com o diploma de bacharelado. Depende muito, se não me engano, é o Wisconsin, é o estado que permite isso, que é exercer a função da advocacia através do bacharelado. Então, há muito a aprender e a dialogar em conjunto aos Estados Unidos, e isso que eu acho que o direito internacional traz. Esse diálogo, essa compreensão e essa sintonia. Nós podemos, sim, reformular, refazer muitas coisas aqui, inclusive a prova do AB, no sentido de que vamos ter que nos adaptar a novos tempos. Sem dúvida. Precisamos de compreender isso. Né? Isso é importante, a adaptação dos novos tempos, que parece que nós da OAB estamos em 1920. Eu vi uma coisa essa semana que achei ridícula. Um escritório de advocacia com a máscara, que não tem uma aqui, mas estou usando sempre, colocou as iniciais do escritório do lado direito. A OAB soltou uma nota dizendo não se pode fazer isso. Espera um pouquinho. O advogado é um comerciante, ele vende advocacia. Então, ele tem que fazer a propaganda, porque os velhos de 50 anos de advocacia, ele não precisa de propaganda. Mas quem acabou de se formar, ele precisa. Ele não vai sobreviver com esse modelo atual. Esse modelo atual não funciona. Outra coisa, por exemplo, o advogado brasileiro pode advogar dentro da corte americana na Califórnia em até 5 processos, sem ter uma licença. A recíproca não pode. O advogado Piquet, que está lá em Miami, conhecido nosso, veio para dar um curso em São Paulo, a OAB baixou com polícia. Isso é ridículo. Eu acho que tem que rever alguns conceitos, né? É preciso repensar algumas coisas nesse momento que o mundo passa por uma transição, porque muita coisa a gente vai ter que deixar no passado. O senhor vê essa abertura, a OAB, o senhor consegue enxergar isso, essa propensão a rever conceitos? Eu acredito que nesta pandemia há novas perspectivas e mudanças que vão se impor. E uma questão é na educação.
e naturalmente acredito que a OAB esteja disposta sim a rever, até porque eu venho dialogar com inúmeros reitores e os reitores compreendem que a educação brasileira não será mais a mesma. Ah, com certeza. E principalmente a universitária. Então eu acredito que a partir dessas mudanças que nós compreendamos dentro do ensino universitário do Brasil, também a OAB estará disposta a mudar, porque vai ser uma mudança natural. Nós tínhamos dificuldades em compreender o ensino à distância, né? Hoje nós vemos esse diálogo de uma forma natural. Havia uma restrição e uma não aceitação das universidades federais ao ensino à distância, e hoje, Sara, doutor Winter, nós vemos que isso aí é realidade. Acabou. Nós vamos ter que ter. E isso aí também acredito que vai se aplicar às provas, o ensino em geral e ao próprio exame da ordem, porque o caminho que nós temos para seguir daqui para frente. Ainda é muito recente falar disso, ainda é novo, mas acredito que tem mudanças que vieram para ficar. E essa é uma. É bem possível. Nós vemos que, como eu disse no começo, que o advogado é respeitado, porque o advogado dentro dos Estados Unidos, ele não mente. Ele vai em volta da história, mas ele não pode mentir, porque mentir é crime. Eu sempre recomendo aos nossos clientes que estão indo para os Estados Unidos, que são advogados, eu sempre recomendo que, olha, deixe o agente na imigração saber que você é advogado. É verdade. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes que são advogados, faça de uma maneira suave. Não chegue contando que você é advogado, que aí ele vai entender que você está tentando se impor em cima dele. Mas nós tivemos o caso de uma cliente, a Gabriela, né? Graziela. A Graziela. Nós sentamos, explicamos para a Graziela essa viagem que ela ia fazer. E eu disse, Graziela, faça questão de dizer que você é advogado. Você lembra o que aconteceu, Mara? Como é que foi? Ela estava sempre, porque ela estava viajando sozinha. E assim, sabe como que é entrar nos Estados Unidos, né? Aquela imigração ali não é fácil. Para vocês. Para nós que não somos cidadãos, né? Daí eles questionando, uma moça bonita, jovem, viajando sozinha, né? E questionou, por fim ele questionou, o que você faz do Brasil? Ela falou, sou advogada. Ele, por que não me disse antes? Então, assim, há realmente um respeito dos americanos para com os advogados, assim como há com os policiais, né? Então, porque lá nos Estados Unidos essas profissões realmente são muito respeitadas. Então, um advogado, quando ele entra nos Estados Unidos, se deixar o agente saber que ele é um advogado, com certeza ele vai ter a entrada dele mais facilitada, porque tem realmente esse respeito pela posição, pela postura que o advogado ocupa dentro dos Estados Unidos. Isso é bacana, é necessário que a gente seja assim aqui no Brasil também, né, doutor? Com certeza é necessário e não só necessário. É para o bem-estar da sociedade. A administração da justiça tem que ser exercida pelo advogado em função pública e em função social do advogado. Então, é necessário que a gente valorize, sim, a advocacia. E, para isso, temos bons exemplos aqui em Goiás. E, como bem diz o doutor Winter, né, a gente tem que focar nas pessoas preparadas, qualificadas e que dão bons exemplos aqui no Estado, que podemos ter uma advocacia séria e, ao mesmo tempo, que represente os anseios da sociedade. Acredito nisso e, por isso, eu exerço essa função que eu sou apaixonado e, bom, como também o doutor Winter, a senhora Sara, que tem esse conhecimento amplo da realidade. Então, é muito bom poder dialogar neste aspecto e defender, vamos dizer, os interesses públicos da advocacia. Nós estamos perto de encerrar, mas eu quero contar um WhatsApp que eu recebi essa semana, de uma correspondente da revista Cruzoé, que nós começamos um processo para ela, né, Mara? Nós começamos um processo e, devido à profissão dela de estar cada dia no lugar, nós transferimos o processo para um advogado em New York. E o advogado americano, normalmente, ele conversa por e-mail. Eu já me adaptei, a Mara fez eu me adaptar, eu e a Mara conversamos no telefone, ficamos horas, e ela mandou um elogio para a gente, ela falou assim, que nunca viu tão boa recepção de um advogado que já se abrasileirou. Ela disse, os advogados brasileiros conversam, os advogados americanos não conversam. Nós falamos isso semana passada, não foi retrasada? Foi, e exatamente isso que o doutor Michel falou, a função social do advogado. É quase que, assim, realmente é de acolhida, né, dos seus clientes. Então, é isso. É um psicólogo. Nós somos psicólogos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente fala assim, a entrevista é 15 minutos, eu não sou psicólogo, fale o seu problema, eu dou a solução. Pronto. E custa tanto. Então, nós agradecemos
muito a sua visita aqui, doutor Michel. Foi um prazer conhecê-lo e te receber no nosso programa aqui hoje. Não, Mara, eu que agradeço, é uma honra estar com vocês, é um privilégio imenso, conhecimento vasto da área e, além de tudo, Dr. Winter, eu admiro este programa, admiro vocês na condução, mas admiro a função que vocês têm na informação. Parabéns, continuem assim e contem conosco. Neste debate e em outro tipo de debate na área internacional, sempre terá um parceiro e um amigo que estará aqui disposto a dialogar e conversar. Acredito que conversando a gente constrói pontes e facilita muito para o resto da população. Ok, nós terminamos aqui a primeira parte e nós vamos no próximo bloco falar sobre a minha profissão nos Estados Unidos. E hoje é muito interessante. Eu tenho um piloto comercial de airline que se tornou músico e está nos Estados Unidos e nós vamos mostrar para você quem é o Adriano nos Estados Unidos.